Fala pessoal, beleza? A gente está aqui com a nossa Fiber Laser e a gente vai aprender a fazer a instalação do software Lightburn, que é o software do nosso treinamento aqui, e fazer a regulagem inicial da máquina, né? Você que comprou a máquina agora, não está instalada, então a gente precisa instalar. Bom, primeira coisa, conectar os cabos, né? Cabo de energia, verifica aí, a tensão deve ser 220, preferência de uma tomada aterrada. Se você não tiver aterramento, pelo menos um estabilizador de 2000 VA, beleza? Então, ligado os cabos, ligou o cabo USB no computador e ligou a máquina. O que vai acontecer? Você vai entrar aqui, ó, no seu Windows e vai procurar aqui o gerenciador de dispositivos, ó. É só começar a digitar aqui gerencie nessa busca, né? Vai ter aqui o gerenciador de dispositivos e você vai ver que apareceu um drive aqui que está desinstalado, esse USB LMCB4, tá bom? Na sua máquina pode ser outro nome, mas geralmente é esse. Então esse drive está desinstalado, significa que sua máquina não vai funcionar porque não tem um drive. Então a gente vai instalar. Para instalar, o que você vai fazer? Você vai baixar o programa do Lightburn no software deles, lightburnsoftware.com, e vai fazer o download aqui da versão trial, tá bom? Baixa aí a última versão do seu computador. No meu caso aqui eu já baixei, eu tenho aqui, então eu vou fazer a instalação, tá bom? Vamos instalar. Vou deixar aqui para criar o ícone na página inicial. E você vai marcar essa opção aqui, ó, Install EZK de 2 drivers, tá? Tem que marcar essa opção para ele poder instalar esse drive aqui, senão tua máquina não funciona. Então lembra de marcar essa opção. Vou marcar, vou mandar avançar. No seu vai aparecer uma outra janelinha aqui, instalar, você clica, tá? No meu não apareceu porque eu já tinha instalado antes, e dá concluir. E aí você vai ver, ó, que o drive foi instalado, tá bom? Então o importante é o drive estar instalado, senão a gente não consegue fazer nada, beleza? Então o drive instalado aqui, se o seu não atualizar, você pode clicar aqui para atualizar, ó, e você vai ver que aqui no dispositivos de barramento serial universal, às vezes o teu está fechado, você vai ver que está instalado o drive, ok? Então o drive instalado, agora a gente vai instalar a nossa máquina no programa e instalar as lentes, tá bom? Então como que faz isso? Vai abrir essa janelinha aqui. Tá? Você, a primeira vez que abrir o Lightburn, vai ter uma opção ativar a versão demo, então você clica e aí depois a gente vai clicar aqui em encontrar o meu laser. O seu pode estar na versão inglesa ainda, depois eu ensino como mudar isso para português. Então vou clicar aqui, avançar, e ele vai procurar a minha máquina. Isso demora um pouquinho, mas ele tem que encontrar a sua máquina. O driver instalado, ele tem que encontrar a sua máquina. Aí, encontrou minha máquina aqui, tá bom? Ele falou que está com a lente de 110 por 110, mas você verifica na sua lente o que está escrito, se é a lente de 110 mesmo, tá bom? A lente de 110 vai estar escrito F163, tá bom? A lente de 200, né, vai estar escrito F290. Por aí que você vai diferenciar uma da outra, beleza? Então, encontrou, vou adicionar, e aqui eu posso trocar o nome. Por exemplo, minha máquina é de 50 watts, então eu vou pôr 50 watts, tracinho 110 vezes 110, que é a lente que eu vou instalar. E coloco aqui a medida, 110 por 110, beleza? Avançar, concluir. Então, nisso, eu fiz a instalação da minha primeira lente. Se você tiver mais de uma lente, você vai ter que adicionar as outras já aqui, tá bom? Você pode adicionar agora ou posteriormente. O certo seja adicionar agora. Então vamos criar aqui, ó. Agora você vai em criar manual, vai selecionar a placa igual a da primeira, ó, que é a JCZ, tá? Seleciona JCZ, avançar, e aqui eu vou mudar o nome, ó. 50 watts, tracinho, 200 vezes 200. Aqui na medida, ó, 200 vezes 200. Então, adicionei a minha segunda lente. Se eu tiver 3 lentes, cara, segue o mesmo processo, ó. Seleciona a placa, igual da primeira lente, avançar, ó, 50 watts,
tracinho 300 vezes 300, 300 vezes 300. Então, eu já tenho as 3 lentes aqui instaladas. Eu vou ver qual que é a minha preferida, que eu vou usar mais, por exemplo, a de 110, e vou clicar aqui, tornar padrão. Tá vendo que ficou um asterisco ali? Significa que toda vez que abrir o programa, vai abrir nessa lente, ok? Então, vê qual que você vai usar mais aí e clica em tornar padrão. Tá bom? No meu caso aqui é 110, beleza? Ok. E aí, ele vai abrir aqui a sua área de trabalho, tá bom? E aí, na sua máquina, deixa eu restaurar aqui para o padrão de fábrica, né? Ó, o seu vai estar assim, todo em inglês e dessa forma aqui as janelas. Então, a primeira coisa que você vai fazer é mudar a linguagem aqui para português, tá? Mudou para português. Você vai ver que aqui, ó, tem a máquina, a lente de 110, a de 200 e a de 300. Se você só tiver uma lente, vai estar só a lente que você tem, tá bom? Então tá aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer umas configurações aqui, ó. Primeira coisa, eu vou ver qual que é a lente que eu estou usando e vou colocar a altura do foco, tá bom? Então, a lente de 110, ela tem que ficar a 16,3 centímetros de altura, tá certo? A minha máquina aqui, você tá vendo que eu estou usando uma base. Essa base aqui, ó, ela sobe e desce. Por que eu estou usando essa base? Porque tem um suporte, tá? Um suporte de elevação de torre. Esse suporte aqui a gente usa muito para gravar copos com a lente de 30 sem o eixo giratório, onde precisa ficar bem alto, né? A lente precisa ficar bem alta e não dá altura, então a gente precisa daquele suporte, tá? Então eu só estou usando isso daqui por causa daquilo. No seu não tem problema, você vai estar sem isso e também sem o suporte, tá? Então você vai colocar o seu cartãozinho lá na base da sua máquina, vai colocar sua régua aqui, passando do lado da lente e vai ver a altura aqui da lente, ó, na altura da sua lente, 16,3, regula aqui na manivela essa altura, tá bom? Eu vou deixar aqui no conteúdo a altura de cada lente, beleza? Vai estar aqui no anexo da aula. Então eu deixei aqui em 16,3, é a distância do foco. E a gente vai acertar o foco dessa máquina. A gente vai regular também a posição, né? Para ele estar gravando em cima da onde marca. E também vai ajustar a escala para estar gravando no tamanho certo, ok? Primeira coisa, ó, vou clicar aqui nessa ferramenta quadrado, vou segurar o Shift para fazer um quadrado perfeito, porque se eu não segurar o Shift, ó, eu faço um retângulo. Então seguro o Shift, faz um quadrado perfeito e vou colocar a medida dele aqui, 20 por 20, tá bom? Centralizar, vou apertar o F1, tá? Na sua máquina, se não aparecer nada aqui, vermelhinho, verifica esses checkbox aqui, essas chavinhas, deixa marcado sempre só esse limite de imagem, desmarca o resto, ó. Vai nessas 3 opções de visualização e deixa marcado só limites de imagem, tá bom? Então aqui, nessa primeira, que é a visualização, eu vou ver ali o quadradinho, ok? Eu vou fazer o ajuste de foco. Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou colocar um preenchimento, tá bom? Se na sua máquina não preencheu assim, ó, você pode vir aqui nas configurações e marcar essa opção aqui, ó, renderização preenchida, tá bom? Marca essa opção aqui para poder visualizar esse preenchimento. Se essa opção aqui não tiver marcada, ó, mesmo com o preenchimento, você não vai ver aqui o preenchimento, entendeu? Então vem aqui nas configurações, visor e marca essa opção, renderização preenchida. Eu também recomendo você marcar essa opção aqui, ó, mostrar cruz central na área de trabalho, tá bom? Marca essa opção para ver essa cruz aqui. Depois que colocou esse preenchimento, a gente vai colocar aqui um parâmetro para a gente achar o foco, tá? Então você pode vir aqui, ó, nessa barrinha aqui, dar 2 cliques nesse número e a gente vai colocar aqui, ó, velocidade 2000, potência 95, frequência 20, tá bom? No intervalo de linha aqui, ó, 0,03, tá bom? Se a sua máquina não estiver aparecendo desse jeito aqui,
essas configurações, o que acontece? Você tem que vir aqui nas configurações, ó, e desativar esse modo iniciante, porque se esse modo iniciante estiver ativo, tá vendo? Não aparece completo as informações aqui. Então você vem aqui nas configurações e desativa esse modo iniciante. Então 2095.20.003, beleza, pessoal? A gente pode marcar aqui também, ó, cruzado, para ficar dessa forma aqui, tá bom? Deixa igualzinho tá aqui no meu. Esse aqui é um parâmetro para a gente achar o foco da máquina. Como que a gente vai fazer agora aqui? Vai apertar o F1, vai marcar essa opção aqui, ó, executar continuamente, e clicar em iniciar. Nisso, o laser vai começar a gravar ali no cartão. A hora que ele começar a gravar no cartão, a gente vai lá na manivela e vai mexer um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo a lente, para a gente poder achar o ponto onde está gravando mais forte. Onde está gravando mais forte é o foco dessa lente. Então, vamos procurar. Ó, o meu já está bem forte e eu vou mexer aqui na manivela só para você ver, tá vendo? Ó, se tiver fora de foco, ele vai estar gravando fraco. Então, ó, para baixo não é. Para cima, aí, tá bem forte, vou subir mais, começou a enfraquecer de novo, entendeu? Então você vai deixar na posição onde ele está gravando mais forte. Onde ele está gravando mais forte é aqui. Posso apertar o ESC ou parar aqui. Então esse aqui é a altura de foco. Toda vez que a gente for gravar com essa lente tem que estar essa distância da lente no objeto. Então você já mede aí com a sua régua qual que é essa altura, ó. O meu deu 16.4. Essa lente minha trabalha em 16.4 de distância do objeto. Você pode fazer uma marquinha com a caneta aqui na sua régua para deixar já marcado, mas a gente vai acertar aqui agora a escala e a posição do laser, tá bom? Eu vou virar o meu cartãozinho aqui e o que eu vou fazer? Olha só, eu vou vir aqui no meu Lightburn e vou mudar aqui para linha, tá? Quando eu mudar para a linha, ele vai fazer só a gravação desse contorno. Então eu vou apertar o F1 e agora eu não preciso deixar marcado aqui o contínuo, vou marcar uma vez só, tá vendo? O que acontece? Ó, vou apertar o ESC aqui para você ver. Ele fez uma marcação aqui na minha plaquinha. Sem movimentar a sua plaquinha, você vai apertar o F1 e vai ver se essa quadrado vermelho está bem em cima de onde marcou, tá? Tem casos que está e tem casos que não. Então eu já vou acertar. Então eu já vou ensinar vocês como acertar isso quando não está em cima. Importante você não mexer na sua plaquinha, tá bom? Se você mexeu na plaquinha, posiciona ela de novo, faz uma nova marcação para não movimentar a plaquinha. E aí, pessoal, eu vou também aqui, ó, eu vou escrever aqui uma palavra dentro desse quadrado, só para mim saber qual que é a posição da minha máquina. Então, ó, escrevi a palavra text, vou colocar com 20 centímetros e vou centralizar. Vou apertar o F1 e vou mandar marcar. Ó, vocês viram que olhando de frente para a máquina assim, a palavra text ficou na posição errada. Significa que o seu galvo está errado. Como a gente faz para acertar esse galvo? Você vem aqui nas configurações, ou melhor, aqui ó, nessa chavinha aqui, ó, configurações do dispositivo. Tá galvo 1 aqui, ó, a gente vai marcar galvo 2, entendeu? Galvo 2, ele vai inverter aquilo ali, tá? Então, ó, eu vou apertar o F1, vou mudar aqui minha plaquinha de lugar e vou mandar gravar. Ó, agora gravou na posição certa. Ó, eu olhando de frente para a máquina, a palavra text está na posição certa. Então minha máquina é galvo 2, ok? Vê o contorno ali. O contorno está fora, como que a gente vai arrumar isso? Ó, posso já deletar essa palavra text, que eu não vou usar mais. E eu vou vir aqui, ó, nas configurações do dispositivo, tem aqui o deslocamento, tá? Ó, eixo X aqui vai ser direita e esquerda. Se eu colocar um valor positivo aqui, ó, vou apertar o F1, você tá vendo que ele andou para a direita o meu contorno.
Se eu colocar um valor negativo, ó, ele andou para a esquerda, beleza? Então você acerta isso na sua máquina. Coloca os valores aqui até direita e esquerda, tá exatamente certo. No meu caso aqui é 0, tá? Mas a sua pode ser outro número. Então acertou direita e esquerda, agora a gente vai acertar em cima e embaixo, tá? Como que acerta em cima e embaixo? É aqui no Y, tá? Ó, para cima, positivo, ele vai para cima, tá vendo? Negativo, ele vai para baixo, ó. Então você vai acertar essa posição para ficar exatamente em cima. O quadrado vermelho tem que ficar exatamente em cima da gravação, tá bom? A minha máquina aqui está redondinha, então o 0 está batendo certinho, beleza? Ó, bateu certinho. Importante, depois que você achou os números aqui, você precisa copiar esses dois valores para esses campos aqui, tá bom? Precisa copiar igual. Os dois valores de cima para esses dois campos de baixo. Isso vai fazer com que o pontinho central da lente fique exatamente no centro do quadradinho, tá? Se você não colocar os valores aqui embaixo, o pontinho central não vai ficar no centro do quadrado, ok? Outra observação. Por que o eixo X aqui no meu é direita e esquerda e o Y é para cima e para baixo? Porque eu estou trabalhando no galvo 2. Se a sua máquina fosse galvo 1, ia ser ao contrário, tá? Esse aqui ia ser para cima e para baixo e esse aqui direita e esquerda. Beleza, pessoal? Então vamos lá, galvo 2, acertei. Agora, o que a gente vai fazer? Ó? Viu que está em cima, pode marcar de novo, ó. Realmente está em cima, certinho a marcação. O que você vai fazer? Você vai tirar o seu cartãozinho e vai medir aqui, ó, o tamanho desse quadrado. O meu aqui, ó, deu 2.5, ó, 2.4, tá? 2.4. E era para ficar com 2 por 2, porque eu mandei fazer um quadrado aqui, ó, com 20 por 20. Como que a gente vai acertar isso, pessoal? Volta aqui na configuração e aqui eu tenho a escala, ó, tá em 100%. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse pontinho aqui e vou falar assim, ó, Lightboard, eu mandei você gravar com 20 e você gravou com 25 ou com 24 milímetros, tá bom? Você coloca o valor que ele gravou aqui e o valor que você mandou gravar em cima. Então, ó, ele acertou aqui a escala. E você vai fazer isso nos dois, em cima e embaixo. Então, vem nesse aqui a mesma coisa, ó. Eu mandei você gravar com 20 e você gravou com 24, ok? Então, ele acertou a escala do eixo X e do eixo Y, beleza? Vou apertar o F1 e aí eu vou gravar outro quadradinho, tá vendo? Gravei outro quadradinho, o que eu vou fazer? Eu vou medir para ver se ele ficou com 2 por 2, ó. E aqui no meu caso, ó, ficou com 2 por 2. Os dois lados aqui do quadrado, 2 por 2, bateu certinho. Então, o que significa, pessoal? Que a nossa máquina está gravando exatamente no local certo e está na escala certa. Agora, a gente vai acertar esses dois pontinhos aqui. Para que serve esses dois red dots? Se o teu estiver apagado, pessoal, tem um botão aqui em cima da cabeça do laser que você precisa acender, tá? Apertou esse botão, nunca mais se desliga, deixa ele ligado para sempre. Vamos acertar os dois. Se você tiver uma lente só, vou trocar o cartãozinho aqui, ó, para ficar um cartãozinho novo para você entender melhor, tá? Ó, vou apertar o F1, certo? E vou gravar. Você está vendo que tem um pontinho bem no centro do quadrado e os outros dois pontinhos, ó, estão fora. Pode ser que a sua máquina já veio regulada, tá? Se não veio, você vai pegar a chavinha, você vai soltar um parafusinho que tem aqui embaixo, um só, para poder movimentar isso aqui, tá bom? Se você só tiver uma lente, você vai posicionar esses dois pontos, que é esse e esse, exatamente em cima daquele ponto central. Isso é um pouco chato de fazer, mas ó, você soltando, você consegue movimentar, tá bom? Vai posicionar exatamente em cima e vai apertar. Ele é chato de fazer essa regulagem, você não precisa ter pressa.
mas você tem que fazer com a chavinha já no buraquinho aqui do parafuso. Por quê? Se você tentar fazer, posicionar certo e depois for apertar, ele vai sair do lugar. Então você posiciona a sua chave com uma mão, com a outra você ajusta. Ah, ficou bem em cima, beleza, tá exatamente em cima. Aí você aperta, tá, pessoal? Tem que tentar deixar o mais em cima possível. Se você tiver duas lentes, você vai regular um pontinho para uma lente e o outro pontinho para outra. Se você tiver uma lente só, você pode regular os dois pontinhos em cima ali, vai ficar os três pontinhos um em cima do outro e vai estar certo, tá? O que esses pontinhos aí significa, pessoal? Que quando tiver os três pontinhos em cima um do outro, exatamente em cima, vai estar na altura correta de gravação, tá? Eu não vou regular certinho aqui, porque eu estou gravando a aula, mas vou regular mais ou menos, tá bom? Olha só, vamos supor que os três pontinhos estão exatamente em cima ali, está na distância correta, que é os 16,5 que deu. Se eu tirar da altura, ó, você vai ver que os pontinhos vão se desencontrar. Então, toda vez que esses pontinhos se encontrarem, significa que você está na altura correta de gravação. Esse pontinho serve para isso, para te informar que está na altura certa de gravação, beleza? Então, toda vez que você for gravar, esses pontinhos têm que estar se encontrando, tá bom? Desde que você fez o ajuste certo, né? Regulou aqui para ficar exatamente em cima e travou eles. Agora, pessoal, e se eu tivesse a segunda lente? Por exemplo, esse pontinho aqui, ó, eu deixei ele desregulado, porque ele é da segunda lente, tá? Pontinho da primeira lente eu já regulei, é aquele ali, tá batendo em cima, esse aqui é o da segunda. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar a lente, tá? E aí, como que a gente vai fazer isso? Desliga a sua máquina, solta a sua lente, presta atenção que tem um suporte preto aqui, ó, que é o suporte da lente. A lente é só a parte de baixo, tá? Então segura esse suporte preto e solta só a lente, tá? Bom, a lente é isso aqui, ó. É só isso aqui que é a sua lente, tá bom? Então a gente vai trocar pela lente de 20 agora, tá? Então toma cuidado para não riscar. Deixei a lente de 10 ali. E agora eu vou regular a lente de 20. Ó, a minha lente de 20 está escrito F290, tá? Então eu vou colocar ela aqui. Cuidado para encaixar ela, porque a rosca é bem fininha e às vezes é um pouco difícil de rosquear, tá bom? Mas com o tempo você pega a prática aí. Bom, apertei a minha lente de 20, tá? A lente de 20, diferente da lente de 10, em vez dela trabalhar 16.3, ela trabalha 29 centímetros. Por isso que é F290, 290 milímetros. Então eu vou subir a minha lente aqui até os 29. Tá com 29 certinho, tá? Do meu cartão até onde começa a minha lente, tá? Isso é o que o fabricante fala que é o foco dessa lente, mas existe variações, tá? E eu já sei aqui, porque eu já regulei a minha lente, que a minha lente trabalha com 33, tá? Isso varia de máquina para máquina, então vamos regular ela, ó. Tô com o meu cartão ali, e agora, pessoal, a gente mudou a lente, a gente precisa mudar a nossa área de trabalho aqui também, ó. Você lembra que eu criei lá no começo várias lentes? Então eu vou mudar aqui para lente de 20. Você está vendo que a área de trabalho aqui está 110 por 110. A hora que eu mudar aqui, ó, a área de trabalho foi para 20 por 20. Se eu mudar para 30 aqui, ó, a área de trabalho foi para 30 por 30. Então, presta atenção nisso, tá? Lente de 20, você vai ver que o seu quadradinho saiu do centro, você centraliza ele de novo. Aperta o F1 e olha lá, tá o quadradinho. Você pode já prestar atenção que esse quadradinho ele já está diferente
do outro que foi feito na lente de 10, tá? Para adiantar o processo aqui, a gente não tem que ficar fazendo tudo de novo, tá? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar o foco. Então, já estou com o parâmetro aqui 2095/20. Eu vou deixar ele preenchido, vou apertar o F1, executar contínuo e vou mandar gravar aqui para mim achar o foco, onde é o ponto que essa lente grava mais forte, ok? Ó, tá até pegando fogo, tá? Então, eu vou subir essa lente, porque eu sei que a minha lente é mais para cima, ó. Às vezes é um pouco difícil de você achar o ponto, ó, mas eu achei, tá bom? Então, esse aqui é o ponto mais forte da minha lente, pessoal. Importante você deixar bem no ponto mais forte. Ó. Se você continuar descendo, ele enfraquece. Ó. Subir, ficou forte. Aqui é o ponto mais forte. Beleza? Deixa no ponto mais forte. Vou clicar aqui em parar. E ó, primeira coisa, você vai pegar a sua régua e vai medir aqui a altura, ó, do cartãozinho até a lente, para ver quanto deu. Ó, a minha deu 33, como eu tinha falado. Beleza? A minha lente de 20 trabalha com 33 de distância. O fabricante falou que era f290. E você vê que teve variação? O foco dela não é 290, é 330 dessa lente, ó. Aqui é o ponto mais forte. Então você tem que aprender isso. Achar qual que é o ponto mais forte da sua lente, tá? Achou? Faz uma marcação com a caneta aqui na régua para você ter isso já marcado na régua. É importante você trabalhar com uma régua de 40 centímetros, né? Se você tem uma lente de 20, pelo menos uma régua de 40. Se você tiver uma lente de 30, você pode ter uma régua maior de 50, porque ela trabalha a 42 centímetros de distância. E nós também vendemos essas réguas, mas de ABS, para você ter essa régua que marca essa distância correta, né? Vou até pegar uma para mostrar para vocês. Esta aqui é a régua de foco, ó. Você pode soltar essas borboletinhas e movimentar, tá vendo? Então eu vou regular a altura certa aqui da minha lente. Ó. E aí achei a altura certa, eu vou travar. Por quê? Eu sei que toda vez que eu for gravar com a lente de 20, vai ser a altura dessa régua. Se eu tiver uma lente de 30, eu posso comprar outra régua dessa e deixar cada uma com a altura certa já. Entendeu? Caso você não tenha esse red dot, essa régua ajuda muito. Beleza, pessoal? Bom, voltando lá. Achamos o nosso foco certo. Ok? Nosso foco certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar e vou mandar preencher linha. E aí eu tenho que fazer aquele ajuste, tá bom? De escala e posicionamento. E isso eu posso copiar da outra lente já para me ajudar. Então o que eu vou fazer? Se eu entrar aqui nas configurações, você vai ver que é como se fosse uma máquina nova, tá? Se você tiver na lente de 10, ou se você tiver em qualquer outra lente, você vai perceber que quando você clicar aqui, os ajustes que você fez para essa, tá vendo que aqui eu marquei Galvo 2 e tal, vai estar diferente dessa, porque é como se fosse outra máquina. Então, o que eu posso fazer para facilitar? Eu já vou copiar a escala daquela lente para essa e já vou copiar o galvo, tudo certinho. Você lembra que lá era Galvo 2? Então eu já pus aqui Galvo 2, vou voltar na lente de 10, ó, e vou copiar essa escala aqui, ó, 83.3. Vou vir aqui na lente de 20 e já vou colar essa escala aqui e aqui embaixo. Bom, então aqui eu já estou praticamente acertando a escala. Claro que a gente vai conferir para ver se está certo, mas já adianta bastante. E os valores aqui também, ó, se você tiver alterado esses valores, já copia da outra lente e já cola aqui igualzinho, tá? Deixa as duas iguais, beleza? Então aqui eu estou na lente de 20, coloquei as mesmas configurações da lente de 10 aqui, beleza? Vou apertar o F1 e eu vou mandar marcar aqui, ó.
Aí você vai ver, se tiver fora a marcação ali, ó, o quadradinho vermelho não tiver marcando em cima, mesmo você copiando da outra lente, você ajusta aqui, direita e esquerda, cima e embaixo. Ajustou aqui, copia aqui para baixo, beleza? Aí ficou em cima, marca de novo e você vai medir o seu quadrado para ver se está com 2x2, tá vendo? Ó, o meu aqui deu 2x2, tá vendo? Eu copiei da outra lente e deu certinho, ó, tá? Se não tiver o tamanho, lembrando aqui como você regula, você vai falar para sua máquina, ó, eu mandei você gravar com 20 e você gravou com 25. Ó, eu mandei você gravar com 20 e você gravou com 25. Feito isso, você vai acertar ali a escala para ficar certinho, tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui o meu, que o meu estava certo, né? Então agora a gente vai acertar o outro pontinho aqui, tá? Vamos fazer uma outra marcação. Ó, F1. Aperta o ESC, ó. Tem um pontinho ali exatamente no centro. Então agora a gente vai pegar esse outro pontinho nosso, ó, e vai regular ele para ele ficar exatamente em cima, tá bom? Lembra de segurar a chavinha aqui no parafuso enquanto você regula, ó. Regulou, acertou, aí você trava com a chavinha, tá? Trava com a chavinha para ficar exatamente em cima um do outro. É um pouco chato de fazer essa configuração, mas é importante que você faça, tá? E faça bem certinho para não ter mais problema com a sua máquina, tá? Ó, regulou bem certinho, você trava. Os pontinhos têm que ficar exatamente em cima um do outro. Estou gravando essa aula aqui, eu não vou fazer esse ajuste tão preciso para economizar tempo, mas você vai fazer isso, você vai deixar os dois em cima, tá? Os dois em cima significa que está na altura certa de gravação, tá? Você pode conferir com a sua régua também, 33. Então, se tiver fora da altura, os pontinhos vão estar desencontrados. Se tiver na altura certa, os pontinhos vão estar encontrando, tá? Então, por que que a gente tem dois, pessoal? Aqui, ó. Um é da lente de 10 e o outro é da lente de 20. E o terceiro é o ponto central da lente, tá bom? É assim que funciona. Então, ó, eu espero que vocês tenham aprendido aí a instalar o Lightburn, a instalar a máquina, a criar as lentes, a fazer o ajuste de posição ali, direita e esquerda, para ficar a gravação bem em cima, e o ajuste da escala, para gravar exatamente no tamanho que está na sua área de trabalho ali do Lightburn. Essas são as configurações, né, que você precisa fazer da sua máquina, tá? Se você comprou o nosso curso, não se preocupe, o nosso suporte vai fazer tudo isso para você. Você está começando agora, às vezes é difícil, é uma coisa nova, então fique tranquilo, o nosso suporte vai fazer toda essa configuração para você. É só você agendar a instalação do Lightburn, tá bom? No link que você recebeu, e nós faremos todos estes ajustes aí para você. Beleza, pessoal? Encerrando aqui essa aula e bora lá que vai continuar o nosso curso Mentoria Fiber. Um abraço e até a próxima.